Olá, bom dia a todos. Estamos reunidos para mais um Insider iFood Benefícios, junto com a ThinkWork. O objetivo desse encontro é a gente popularizar, democratizar o acesso às discussões estratégicas sobre gestão de pessoas. Eu sou a Tatiana Sendin, sou CEO da ThinkWork Lab, e junto comigo temos também o Matias Wegner, que é o nosso Chief Knowledge Officer. Junto, representando o pessoal do iFood Benefícios, está a Tamiri Holmes com a gente. Hoje a gente vai falar sobre liderança. E a nossa conversa é dividida em três partes. A gente começa com uma visão macro para entender o que está acontecendo nesse mundo à nossa volta. Depois a gente traz para vocês números de bastidores, números exclusivos das pesquisas da ThinkWork e mostra próximos passos para vocês ficarem atentos também. Então, começando com essa visão macro, né? O que está acontecendo? O mundo está meio virado de cabeça para baixo, todo mundo sente isso. Isso acaba refletindo ou sendo reflexo da liderança que a gente vê nas empresas, no mundo, na sociedade, né? Então, liderar a gente nunca foi uma tarefa fácil, hoje em dia está ainda mais difícil. Então, as empresas já enfrentam um gap de liderança, está cada vez mais difícil você achar líderes, bons líderes, líderes que preencham o espaço adequado, que têm as características que a empresa precisa. Ao mesmo tempo, as novas gerações não têm interesse em ser chefe, né? Elas não se candidatam para vagas de chefia, vagas de gestão, e as empresas estão vendo cada vez mais essas posições ficando em aberto e difíceis de preencher. E às vezes tem que colocar alguém nessas vagas que não seria aquela pessoa ideal que a empresa consideraria a melhor opção. Então, nessa discussão, né, a gente vê ainda muitos líderes agindo como com um perfil antigo de liderança, com um perfil que já não cabe mais nesse mundo. Acho que a maior representatividade disso está nessa briga sobre trabalho remoto, o trabalho híbrido, o trabalho presencial, a liderança forçando as empresas, as pessoas a voltarem para as empresas, enquanto a maioria dos funcionários e os próprios RHs entendem que o modelo híbrido seria melhor para todo mundo. A visão da liderança, principalmente dessa liderança mais antiga, ainda quer as pessoas de volta. E nisso forma, né, essa verdadeira batalha de líderes de um lado, todo o resto da empresa do outro lado. Então a gente foi estudar aqui na ThinkWork qual que é o impacto do quem são esses líderes, qual o perfil dessa liderança nas empresas do Brasil, qual que é o impacto dessas empresas, né? No fim, a gente acaba falando disso. Qual que é o perfil do novo líder? Quem que deve ocupar esse lugar? E qual que é realmente o impacto? O que que a gente tem de números para mostrar o impacto da liderança na vida das pessoas? Então, esse é o nosso tema do Insider de hoje, que a gente vai tratar aqui com vocês. Falando do impacto geracional, acho que não tem como a gente falar de liderança hoje sem falar de geração Z e de jovens, né? Então, esse dado aqui da Deloitte acho que é muito representativo. Só 6% dos jovens desejam assumir um cargo de liderança. Se a gente pega isso de algumas gerações atrás, né, nem tanto assim, mas de alguns anos atrás, as pessoas entravam no mercado de trabalho com o sonho de ser líder, né? Com o sonho de ser chefe, aspirando tanto o cargo, o poder, o salário, todos os benefícios que essa posição trazia. E agora os jovens não querem mais isso, né? Então, vários estudos, a gente vai encontrar no mercado diversos estudos, diversas pesquisas mostrando que os jovens eles abrem mão de poder, eles abrem mão do salário, se eles tiverem que proteger a sua saúde mental, seu equilíbrio de vida, né? Então, em vez de ter um burnout, como eles veem seus pais, seus avós, seus líderes, né, impactados com problemas de saúde por conta do trabalho, eles preferem abrir mão desse poder para priorizar a saúde deles. E o que os jovens, não é que os jovens não querem ser chefe, eles não querem esse modelo de liderança que está hoje nas empresas, né? Esse antigo modelo de gestão que você
tem o ego, que você tem o poder, que você trabalha muitas horas, que você tem o burnout, que você tem que mandar, que você tem que impor a força. É isso que eles rejeitam, é isso que eles não querem. E eu trouxe aqui essa notícia do New York Times para vocês, de um caso muito interessante que vale a pena ser estudado. Quando a gente fala de liderança, a gente olha muito para as empresas, mas a liderança está em toda a sociedade. E em Nova York, na disputa para o cargo de governador desse ano, esse ano tem eleição nos Estados Unidos para governo, e a disputa de Nova York está muito interessante. Por quê? A gente, um dos candidatos concorrendo, né, para a vaga de governador é o antigo prefeito de Nova York. Ah, desculpa, tem um erro aqui. Na verdade, a disputa é para prefeito de Nova York. E quem estava concorrendo, um dos candidatos mais fortes, era o antigo governador da cidade, o Cuomo. O Cuomo vem de uma família muito tradicional de políticos que está no governo há anos, assim, políticos que têm nome de ponte em homenagem aos membros da família, de tão forte que é essa família aqui, né, esse nome aqui, e ele era tido, ele entrou na disputa por último, era tido como o candidato mais forte nas eleições primárias para disputar o cargo de prefeito de Nova York, e, na verdade, quem acabou ganhando a disputa foi um jovem de 33 anos chamado Mandami. O Mandami, até 3 meses atrás, ninguém sabia quem era, ninguém conhecia, não vem de uma família famosa, não tem histórico na política. Ele é um jovem muito menos experiente do que o Cuomo. Ele não tem dinheiro, ele não fez propaganda na televisão, como o Cuomo fez, como os tradicionais políticos fazem. E como é que o Mandami ganhou? E é isso que essa reportagem fala. Ele ganhou sendo autêntico. Então, ele tem a campanha dele é feita por vídeos no TikTok, vídeos no Instagram, ele pegando o metrô, o Instagram dele é ele como pessoa normal, vivendo a vida normal, né? E ele ganhou a campanha com jovens, outros jovens, indo de porta em porta na cidade, batendo e falando sobre o Mandame, apresentando a proposta de governo dele para as pessoas, e ele ganhou com uma margem com mais de 10% em cima do Como. Então, esse é um exemplo do que a gente está vendo hoje de visão dos jovens sobre liderança, sobre posicionamento. Tem que ser um líder autêntico, tem que ser um líder que prioriza as pessoas, que prioriza o trabalho em equipe, e não essa coisa da tradição, do poder, da hierarquia. Então, vale a pena estudar, acompanhar o que está acontecendo na cidade de Nova York. E aí, como resultado disso, dessa liderança, desses jovens que não querem ser chefe, a gente tem esse déficit de liderança nas empresas, né? Então, problema um, falta treinamento, ou o treinamento que existe não é adequado. Então, olha só, uma porcentagem significativa, 26% dos gestores falando que nunca recebeu treinamento. Então, uma porcentagem maior ainda desse mesmo estudo, que é da Exec, da empresa de Headhunter, eles falando que mais de 70% das pessoas responsáveis por fazer treinamento de liderança não acredita que esses treinamentos sejam efetivos e funcionem para o dia a dia. Então, né, as empresas não conseguem desenvolver esses líderes de forma adequada para o que elas precisam. Além disso, os próprios líderes, as próprias pessoas que assumem esse cargo de gestão, não têm confiança na sua capacidade de liderar, talvez como reflexo dessa falta de treinamento ou desse treinamento inadequado para o dia a dia, e a consequência é essa capacidade insuficiente de liderança. Então, as empresas não têm as competências, as características que elas precisam para hoje e nem para o futuro, né? O mundo está mudando, as empresas, tudo está mudando muito rápido, puxado pela transformação tecnológica, inteligência artificial principalmente, essa mudança na sociedade, no comportamento da sociedade, com as pessoas cada vez mais empoderadas, mostrando, realmente escancarando a vida nas empresas. Isso a gente não tinha antes, hoje a gente tem.
né, todo mundo trazendo essa discussão de como é por dentro da empresa para as redes sociais, a empresa ficando muito mais exposta também, e né, modelos antigos de carreira, os jovens querem crescer, querem se envolver, mas não querem ocupar um cargo de gestão. Então, como é que a gente vai ter que rever tudo isso para suprir esse déficit de liderança? Pensando né, no amanhã de 1 ano, 2 anos e também no longo prazo. E o que que a gente vê de transformação desse líder, né? Acho que quando a gente falava em liderança, até alguns anos atrás também, a gente falava muito da habilidade de você colocar as pessoas remando para o mesmo lado, de você comunicar, né? E você fazer as pessoas, é isso, fazerem o que era preciso fazer. Não importava muito como esse fazer vinha, desde que a equipe estivesse alinhada com a estratégia da empresa e entregasse o trabalho que precisava ser feito, isso era um bom líder, era muito mais focado em resultados e talvez em habilidades técnicas também. Hoje em dia, a gente vê essa transformação por um líder muito mais humano. E, de novo, isso é uma consequência das mudanças que a gente está vendo na sociedade, né? Então, a população, os trabalhadores muito mais empoderados, muito mais vocais, essa nova geração olhando o que aconteceu com as gerações passadas e buscando uma nova forma de trabalho para elas também, faz com que esse perfil de líder se modifique. Então, hoje em dia, o líder, ele tem que mostrar autenticidade, como eu dei esse caso, exemplo do Mandami versus o Cuomo em Nova York. Ele tem que se mostrar vulnerável. A gente viu muito isso começando na pandemia. Na pandemia, os líderes falavam não sei, e para eles era um incômodo falar não sei, mas todo mundo começou a entender e aceitar isso, que nem sempre o líder vai ter todas as respostas. Talvez seja o próprio líder tenha que trabalhar isso nele, entender que ele não tem todas as respostas, pedir desculpa também são características, são ações hoje muito importantes para essa liderança. Você se adaptar às mudanças, né? Então entender que o mundo muda, né? Inclusive o mundo do trabalho, a forma de trabalhar. Então o que a gente entendia antes como sucesso, como jornada de trabalho, como trabalho em si, o líder que se adapta às mudanças vai compreender que esses modelos ficaram para trás e que a gente tem que pensar em modelos novos hoje. Isso vai refletir também, claro, na forma como ele toma a decisão para os negócios. Colaboração e trabalho em equipe, né? Então, é um líder que ele não só valoriza salário e recompensa individual, mas valoriza a entrega coletiva, a conquista do grupo, torce junto, não é aquele líder isolado na pirâmide lá em cima, mas esse modelo muito mais né, bagunçado, próximo da holocracia, da gestão compartilhada também. A justiça e a equidade, acho que justiça é uma palavra muito forte, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais buscando isso, né? Justiça nas decisões, justiça nas promoções, justiça no salarial, justiça nas contratações, justiça nas demissões. As pessoas estão buscando isso nas empresas, não só nas empresas que elas trabalham, nas empresas que elas consomem também. Então, fiquem atentos, né? O novo líder tem que ser justo no tratamento, tem que ser justo nas decisões, tem que mostrar que as decisões são transparentes e tem que ser justo nesse reconhecimento também do seu time. Isso pode estar ligado, está muito ligado com diversidade, né? Então, se até pouquíssimo tempo atrás, e ainda hoje em muitas empresas, existem as diferenças salariais de gênero, muitas vezes injustificadas pelas empresas, e a gente já tem mecanismos para evitar que isso aconteça ou que isso permaneça, né? No próprio Brasil, a gente teve a nova lei que as empresas têm que mostrar os seus cargos e salários e mostrar a equidade disso, para as pessoas você descobrir que um homem e uma mulher ganha diferente, ganha menos, isso não é mais aceito também. Então, de novo, volta a questão das redes sociais e disso ser exposto nas redes, de que as empresas cometem essa injustiça. Então, injustiça
é um valor que a gente tem que acompanhar e ficar muito de olho daqui para frente. Curiosidade, né? Então, ser curioso, os jovens querem aprender, e a melhor forma de aprender nesse mundo que muda tanto é ser curioso, o aprendizado contínuo, então não se contentar também só com as habilidades do cargo, mas você está buscando sempre aprender e aprender tudo e aprender coisas diferentes. Então, um líder que reconhece que não sabe tudo, que precisa estar sempre se desenvolvendo, que tem esse, né, esse espírito de buscar novo conhecimento, esse é o perfil da liderança que está ascendendo agora. E a questão da consistência e alinhamento ético. Há anos a gente fala de que o líder não pode falar e agir de forma diferente. Ele tem que falar e agir, né? Ele tem que agir da forma, defendendo as coisas que ele fala. Então, não adianta o líder falar no discurso que sim, que todo mundo é igual, que defende a diversidade, que defende a saúde e qualidade de vida, equilíbrio de vida, e na prática está marcando reunião 6 horas da tarde numa sexta-feira, está obrigando todo mundo a ir para o escritório, não promovendo as pessoas ou não contratando as pessoas do grupo de diversidade, né, enxergando os funcionários como custo. Isso também acabou, né, ou está acabando. A tendência é que seja um líder muito mais consciente e alinhado também com a questão, né, com o discurso, com a prática, muito mais coerente e do que ele faz e realmente agindo. A gente vai ver daqui para frente que nem todos os líderes, obviamente, são iguais, e não significa também que o que é um líder bom para mim vai ser um líder bom para o outro. Isso depende muito do perfil de cada um de nós também. A gente se identifica mais com um perfil e com outro perfil. Mas o que eu estou mostrando aqui é que se o líder ele é autoritário, as ações dele, a fala dele tem que estar alinhadas com esses valores que ele acredita. Se ele é um líder democrático, as ações e as falas têm que estar alinhadas com essa visão mais democrática, mais compartilhada. O que incomoda e o que pega mal, muito mal hoje em dia, é o desalinhamento. Então, se você defende uma coisa, né, defenda aquilo até o fim. Eu acho que é essa a lição que fica um pouquinho para essa liderança do futuro. Agora eu vou passar a palavra para o Matias, que vai apresentar os dados para a gente da nossa pesquisa sobre liderança. Legal, Tati, obrigado. Vamos lá. Então vamos falar mais sobre dados aqui de liderança. E os dados que a gente trouxe para vocês esse mês, eles falam sobre, na verdade, um apanhado de diversas pesquisas sobre as quais a gente já falou um pouquinho aqui em outras edições do Insider, e em outros materiais também que vocês vão encontrar lá no Acrescenta do iFood Benefícios. No final, a gente está falando aqui de um público de mais ou menos 3.000 pessoas que a gente ouviu ao longo das pesquisas desse ano, e a gente vai olhar tanto para a cultura, saúde mental, parentalidade, e outros temas que têm, de certa forma, influência do gestor sobre eles, né? E aí, o que que a gente olhou nessa pesquisa? Em cada uma dessas pesquisas, a gente pergunta para as pessoas qual que é a visão delas sobre o principal estilo de liderança adotado pelo seu gestor, né? A gente trabalha aqui na ThinkWork com um modelo que olha para 9 estilos de liderança diferentes, e é a partir dessa classificação dos estilos de liderança que a gente vai ver quais desses estilos são melhores ou piores em cada uma dessas questões. Tá? Então, para a gente começar, vamos de fato olhar quais são esses estilos que a gente mapeia aqui na ThinkWork. Pode passar, Tati. Primeiros 3 estilos aqui, a gente tem o modelo que a gente chama de autoritário. São gestores que principalmente centralizam decisões e prezam mais pelo comando e controle. O gestor burocrático é aquele que tem maior valorização por regras, procedimentos e rotinas estabelecidas. Então, ele segue certos padrões. Normalmente, dentro da organização, isso também já segue mais essa linha de você ter as coisas mais organizadas, e mais segmentadas em diferentes procedimentos de trabalho. Cobrador é aquele que cobra a equipe constantemente por resultados, mas principalmente alguém que não orienta como criar, como se desenvolver, como chegar nas metas e principalmente tem ali só um desejo pela cobrança sem muito apoio para o desenvolvimento dessas pessoas. Próximos 3 a gente vai olhar para o democrático. O democrático é aquele que principalmente escuta
opiniões diversas para tomar suas decisões, envolve mais a sua equipe nesse processo decisório. Desenvolvedor, quem tem ali um olhar mais para o desenvolvimento das pessoas, promove o crescimento individual e coletivo e atua de forma como um mentor para cada uma das pessoas dentro da sua equipe. E por fim, aqui nesse nosso grupo, falta um ainda, Tati, o empático a gente está olhando para quem preza pelo bem-estar da equipe e principalmente tem uma proximidade pessoal maior com a sua equipe. Nossos últimos três, estamos olhando para o estratégico mostra muito para as pessoas como é que é a conexão do que eles estão fazendo com a estratégia do negócio, tenta explicar por que que aquilo é relevante de fato para a empresa, exigente, ali diferente do cobrador, onde a gente falou que o gestor está só focado no resultado, o exigente também olha para o resultado, mas tenta explicar por que que aquele resultado é importante e preza também ali pelo desenvolvimento das pessoas e traz um suporte para a gente alcançar esses resultados. E por fim, liberal é alguém que tem um olhar mais voltado para a autonomia e permite que as pessoas conduzam seu trabalho com mais liberdade. Tá? Esses são os 9 estilos que a gente trabalha aqui na Thinkwork e são esses 9 estilos que a gente vai olhar como tem um impacto dentro da gestão de pessoas. Para a gente começar então essa conversa, quais são os estilos predominantes no Brasil? Olhando aqui para esse grupo de 3.000 pessoas que a gente ouviu de todos os estados brasileiros, desenvolvedor e liberal aparecem como os principais, 19% das pessoas apontaram esses dois grupos cada um. Depois, empático, estratégico, autoritário, cobrador e democrático, tem ali grupos entre 10% e 12%, então níveis intermediários, e os que são menos frequentes, ali o exigente e o burocrático, esses dois são mais raros no Brasil. Para a gente começar a ver quais são esses impactos, a gente vai olhar primeiro para o lado da empresa, para o lado da cultura organizacional, e entender quais desses gestores estão conseguindo passar melhor a ideia da cultura para as suas equipes e como é que essa liderança se mostra na prática. Então, a disseminação da cultura, ela acontece de forma melhor pelos gestores empático, liberal, democrático e desenvolvedor, né? Então, aqui a gente está olhando para o quanto que esse gestor consegue transmitir a cultura corporativa para a pessoa e para a equipe. Isso aqui, para vocês terem como referência, foi uma avaliação feita por pessoas, tá? Por funcionários. Então, como é que eles enxergam que esse gestor consegue passar essa cultura, tá? Esses quatro conseguem ter um papel bem positivo aqui nessa disseminação da cultura. Para mais de 3/4 das pessoas, essa disseminação é bem feita. Lá no outro extremo, a gente está vendo que o estratégico, burocrático e cobrador tem um papel pior aqui, principalmente cobrador e burocrático, onde metade ou menos das pessoas só enxergam que essa cultura chega de forma clara e transparente para eles no final do dia. Além da disseminação da cultura, no final das contas, as coisas estão um pouco interligadas, mas a concordância da cultura também varia bastante de acordo com o tipo de liderança que a pessoa convive no dia a dia. Então, esses mesmos quatro estilos que a gente viu que tem uma disseminação mais importante, mais relevante, democrático, liberal, empático e desenvolvedor, são os quatro que conseguem ter também melhores resultados na sua equipe quando a gente olha para o quanto que essas pessoas concordam com a cultura atual da empresa. Nesses estilos de liderança, as pessoas normalmente tendem a concordar com esse estilo cultural, e em raros casos ali tem uma discordância ou não enxergam que existe uma cultura bem definida. Do outro lado, quando a gente olha lá para o cobrador burocrático e autoritário, a gente vê um cenário diferente, né? A gente vê que ali a concordância com a cultura já é mais rara, principalmente no burocrático e cobrador, a gente vê também que muitas vezes não existe uma cultura bem definida. E quando não existe essa cultura bem definida, a gente tem um problema ainda maior, que aí esse papel fica quase só na mão do gestor, né? O que ele faz no dia a dia se torna a verdade da empresa, ele se torna a personalização da empresa, e com esse cenário ruim que a gente está vendo aqui, se torna ainda pior essa relação com a cultura e com a empresa. Como reflexo dessa discordância com a cultura, o que acontece na prática é que muitas vezes esse gestor cobrador e burocrático, eles não se tornam nem o líder de fato no dia a dia dentro da equipe. A gente vê que 55% das pessoas lideradas por líderes burocráticos e 75% dos cobradores não enxergam seus verdadeiros líderes como a pessoa que de fato conduz a equipe no dia a dia. Existem líderes informais ali dentro daquela equipe
que assumem esse papel por não ser legitimado o papel do verdadeiro líder da equipe formalmente. E aí, do outro extremo, a gente vê que empático, democrático, desenvolvedor e liberal, ali sim, esses líderes normalmente são tidos como a verdadeira gerência daquela equipe e tem uma maior coordenação clara daquela equipe. Então, a gente vê aqui, em princípio, que a parte da cultura tem uma grande influência da liderança e quando isso não funciona, o lado corporativo não vai bem. A gente viu também em outros dados que a parte pessoal também tem um reflexo grande nessa questão de relacionamento com a liderança. Então, temos uma pesquisa específica sobre parentalidade que também já tem seus indicadores lá dentro do Acrescenta, e onde a gente também viu esse reflexo do perfil da liderança. A gente vê nesse primeiro dado quanto que os gestores cobram e questionam seus funcionários quando pretendem atender uma demanda familiar. Então, normalmente, líderes autoritários, cobradores exigentes são aqueles que mais questionam suas equipes quando eles precisam faltar, se ausentar do trabalho para atender uma demanda familiar, enquanto desenvolvedores empáticos e liberais, principalmente, têm uma relação mais próxima, entendem melhor essas situações, conseguem ter uma proximidade pessoal maior com essas equipes na questão da parentalidade. E o reflexo desses questionamentos, no final, vira uma questão de mentiras que quebra totalmente essa relação entre líder e liderado, que obedece à mesma lógica que a gente viu no slide anterior. Líderes cobradores, burocráticos e autoritários são aqueles onde as pessoas normalmente precisam mentir mais para conseguir atender essas demandas familiares, porque não tem jeito. Às vezes aparecem situações que a gente precisa atender dentro da parentalidade, e se não existir essa proximidade, essa cooperação do gestor, acontecem as mentiras e, como a gente comentou, quebra-se essa relação entre líder e liderado. Do outro lado ali, empáticos, democráticos têm uma relação melhor e normalmente respeitam mais esse momento da parentalidade. E aí, quando a gente junta os dois lados, né, a gente viu um pouquinho do lado da empresa ali na parte da cultura, um pouco mais do lado pessoal aqui na parentalidade. Se a gente soma as duas questões, a gente vai ter, claro, impactos dentro da saúde mental. Então, na saúde mental, a gente olha primeiro para como que está a saúde mental geral das pessoas no dia a dia, e a gente tem aqui uma classificação que vai de me sinto mal todos os dias até me sinto bem todos os dias. Ela está aqui com gradiente de cores do mais escuro sendo o mais positivo e o mais claro sendo o mais negativo. Então, líderes desenvolvedores empáticos, a gente vê que mais ou menos 80% das pessoas lideradas por esse tipo de gestor se sentem bem na maioria ou todos os dias. Ali tem uma relação muito boa dentro do trabalho e no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como a gente viu também nos outros dados anteriores. E lá no líder cobrador e estratégico, a gente vê que essa relação não vai tão bem, principalmente no cobrador, onde esse percentual de pessoas se sentindo bem cai para pelo só 30% das pessoas, né? Então ali são pessoas que realmente já estão no nível de sofrimento psicológico mais sério dentro das empresas, e mostram como esse de fato é um estilo que a gente deve desestimular o máximo possível dentro das nossas empresas. Pouco do que a gente viu ali na parentalidade também, da relação da falta de respeito se transformando em mentiras, a gente vê aqui na parte da saúde mental também. Quando não existe essa proximidade pessoal, as pessoas também não se sentem abertas e à vontade para conversar com seus gestores sobre a saúde mental por medo de receios e julgamentos que podem acontecer, por parte da liderança. E a gente vê o gestor cobrador, por exemplo, 88% das pessoas lideradas por esse gestor não se sentem confortáveis em falar sobre esse assunto com o seu líder, né? O estilo burocrático, estratégico, e exigente também a gente vê que esse número é alto junto com o autoritário. Nesses grupos, menos da metade das pessoas se sentem confortáveis em falar com seus líderes sobre saúde mental. E aí, do outro lado, entre os desenvolvedores empáticos e democráticos, principalmente, a gente vê um percentual bem mais alto das pessoas estando abertas e para ter uma boa relação com os seus gestores. No fim, quando a gente junta tudo isso, né, olhando para o lado da empresa, isso tem um impacto tanto na satisfação das pessoas com o trabalho, e principalmente na retenção. Quando essa relação entre líder e liderado não funciona, a tendência é que a gente tenha uma rotatividade maior dentro das equipes,
e normalmente esse problema se estende porque chega uma pessoa nova e a relação normalmente também não vai ser boa, e se torna um ciclo ali dentro. Aquele gestor que não tem uma liderança positiva, ele quebra a cadeia entre a empresa e a equipe, e ele se torna também um instrumento ruim de liderança dentro daquela equipe. Então, olhando para a felicidade no trabalho, de novo, olhando aqui uma escala onde a gente vai do mais claro para quem não está feliz em nenhum dia, até o nível mais escuro ali, olhando para quem está feliz no trabalho todos os dias. Líderes desenvolvedores, mais de 80% das pessoas se consideram felizes no trabalho, na maioria ou todos os dias. E líderes exigentes, o segundo ali de baixo para cima, também esse percentual é bastante grande. Olhando de cima para baixo, líderes cobradores e burocráticos, mais uma vez, se mostram como indicadores piores, onde as pessoas de fato no dia a dia estão num sofrimento psicológico maior dentro das organizações e muitas vezes nem gostariam de estar ali, né? Elas vão para o trabalho porque elas têm uma necessidade, de pagar suas contas no final do dia, mas não por terem uma satisfação com aquele emprego. E o reflexo disso é que, no final das contas, essas pessoas muitas vezes estão com um desejo de sair da empresa assim que possível, provavelmente já estão procurando outras oportunidades no mercado, né? E entre os cobradores, por exemplo, a gente vê que mais da metade das pessoas não pretendem continuar naquela organização por mais de 2 anos. Entre os democráticos, empáticos, estratégicos, por exemplo, esse percentual já é bem maior quando a gente olha para quem gostaria de se aposentar na empresa, ou permanecer lá por 10 anos ou mais, que é o que a gente gostaria na empresa. A gente pode até ter uma rotatividade, ela em algum patamar até que é saudável para a gente ter uma mudança de pessoas dentro da organização, mas não é interessante que as pessoas não estejam felizes ali no dia a dia, estejam ali por obrigação e não por interesse próprio. É isso que a liderança cobradora, exigente e autoritária está mostrando para a gente que acontece na prática no dia a dia. E aí, se a gente olha para esses estilos de liderança, a gente viu aqui que os dados, no final das contas, não variam tanto de uma informação para outra que a gente tem aqui, né? A gente consegue claramente ver quais são os estilos, melhores ou piores no dia a dia. Ainda assim, a gente pode destacar que alguns momentos podem ser positivos para cada um deles. No final das contas, a liderança ela é situacional, deveria ser situacional, e em cada momento a gente pode pensar qual que é o estilo ideal. O importante é só que a gente, no dia a dia e no curto, médio prazo, tenha ali uma variação, principalmente para os estilos que a gente está chamando aqui de positivo. Então, quais são os estilos que a gente considera como mais negativos? Estilo cobrador, autoritário e burocrático. Esses três foram os que mostraram, nos nossos indicadores, os piores resultados. Esse estilo cobrador, a gente entende que ele é desaconselhado a longo prazo para qualquer situação. Ele pode ser só útil em alguns casos extremos de resultados negativos ou de uma necessidade de informações de comando e controle mais forte em alguma urgência. O estilo autoritário, ele é principalmente útil ali em situações de mudanças críticas e urgentes. Então, quando uma empresa não vai muito bem, ou tem alguma situação de entrega que não está acontecendo conforme esperado, por algum momento, por algum curto prazo, pode ser interessante o uso desse autoritário, mas, de novo, não no médio e longo prazo. O estilo burocrático, ele pode ser um pouco mais comum e funcionar melhor em empresas que tenham maior foco em procedimentos e em setores que envolvam riscos, né? Ali, muitas vezes, a gente precisa seguir normas pré-estabelecidas, e ter essa orientação para uma burocracia um pouco mais forte. Ali, esse modelo pode funcionar um pouco mais. Nossos estilos intermediários, a gente tem o estilo liberal, né? Que é o modelo que a gente viu ali mais de autonomia. Ele normalmente ele é positivo, mas principalmente quando a cultura também prevê uma questão de autonomia mais forte. Quando a cultura não é voltada para autonomia, muitas vezes o estilo liberal ele pode parecer mais que as pessoas estão meio largadas ali dentro da organização, né? Meu gestor não está me orientando para onde eu devo ir e eu também não sei o que eu devo fazer aqui dentro. Então, nessas situações, o liberal não é positivo. Se existe uma cultura e processos que indicam para as pessoas o que elas podem fazer, como elas podem fazer, e a partir disso tomarem suas decisões com autonomia, aí sim esse estilo é positivo. Estilo exigente também entra para a gente aqui nessa categoria dos intermediários. Como a Tati falou também aqui, varia muito das pessoas e da equipe com que a gente está trabalhando. Nesse caso, principalmente, se a equipe também
prevê um grupo de alto desempenho e principalmente de técnicos especializados. Esse modelo de exigente cobrando resultados, mas orientando como é que a gente vai atingir eles, ele pode ser positivo. E o estratégico, sempre importante para a gente mostrar essa conexão entre cultura e estratégia e o que as pessoas estão fazendo no dia a dia. Então, nesse sentido, ele é positivo. O único risco é que isso possa se tornar num modelo mais próximo do burocrático, quando a gente só reforça essa questão de estratégia e burocracia, sem mostrar muito porquê, e sem dar algum nível de autonomia para as pessoas. Aí ele se torna negativo. Estilos positivos. Quais foram os melhores estilos aqui nos nossos indicadores? O democrático, o empático e o desenvolvedor. Esses três, em geral, funcionam super bem. É, alguns cuidados só para que eles não passem do limite podem ser feitos no sentido de o democrático olhar para perguntar para as pessoas como é que ele pode conduzir a equipe e ter toda essa participação, mas também mostrando sua posição em relação a essas questões, né? Se ele só pede a opinião dos outros e não mostra sua posição, ele pode mostrar um certo nível de insegurança e parecer que ele está jogando toda a responsabilidade pela decisão na sua equipe. O empático, o grande risco para o empático é quando ele tem uma proximidade pessoal muito grande com a equipe, então ele perde um pouco dessa relação de poder, e influência sobre a equipe, e aí nesses casos, às vezes, ele não consegue passar o feedback necessário para essas pessoas, porque ele não consegue desvincular seu papel de amigo da equipe, de proximidade pessoal, e o seu papel enquanto gestor. E lá no desenvolvedor, que foi o nosso estilo principal e mais positivo aqui nos indicadores, o único risco que a gente vê aqui em alguns casos é quando o foco desse gestor fica só no desenvolvimento, e se perde um pouco na entrega, perdendo essa outra função dentro da liderança. Mas, de novo, esses três estilos são positivos, e o desenvolvimento da liderança deveria ser feito na direção que os nossos líderes se tornem principalmente mais democráticos, empáticos e desenvolvedores. Obrigado, pessoal. Então, esses foram os nossos dados de hoje. Em breve também a gente vai ter um e-book trazendo mais informações sobre isso lá no Acrescenta. E eu devolvo a palavra para a Tati para ela fechar aqui o nosso encontro de hoje. Legal, Matias, obrigada. Trazendo para vocês aqui próximos passos. Então, como eu falei, esse nosso encontro ele é mensal. Então, coloquem na agenda. O próximo vai ser no dia 12 de agosto, de manhã, também aqui pelo Zoom. A gente vai falar sobre desenvolvimento, uma pesquisa nova, quentinha que a gente fez e vai trazer para vocês as descobertas desse tema. Como a gente já viu aqui também, desenvolvimento da liderança é um tema super sensível, então vamos falar sobre desenvolvimento em agosto. E deixa aqui um destaque também as últimas notícias que estão ali na Acrescenta, dá para escanear o QR Code para acessar. Tem esse podcast, esse debate sobre liderança, já que a gente está falando aqui sobre liderança, então vale a pena vocês ouvirem. E duas pesquisas, uma sobre People Analytics, né? Fica muito mais fácil gerir a liderança e saber o estilo de liderança e desenvolver a liderança se a empresa tem dados, então o People Analytics tem um papel fundamental também na questão de gestão de pessoas e liderança. E Employee Experience, como a gente viu, o líder afeta toda a cadeia aí da jornada do funcionário dentro da empresa e até quando ele sai também. Então, vale a pena a gente olhar o que as empresas estão fazendo de People Experience, trazer mais dados sobre liderança e a gente se aprofundar aqui no que as empresas já estão trazendo, o que elas medem, o que elas têm de indicadores, ver por onde a gente pode começar e se inspirar na conversa sobre liderança para que a liderança não seja um obstáculo na empresa de vocês. É isso, pessoal. Deixo aqui o link do Acrescenta para vocês se informarem mais sobre os conteúdos da ThinkWork e outros sobre gestão de pessoas que estão ali no portal do iFood Benefícios, e o link também da ThinkWork se vocês quiserem conhecer mais sobre nosso trabalho, ver nossas notícias também. Muito obrigada a todos e a gente se encontra no próximo mês.